Olá, eu sou do Sérgio, vamos à aula de Geografia do sétimo ano, correção de atividades do livro, páginas 98 a 101. Tá, pessoal? Vamos começar. Pega o livro de vocês, eu vou ler aqui os comandos das questões que eu não coloquei aqui na apresentação, só coloquei as respostas, tá? Então acompanhe no livro. Vamos lá, primeira questão. Sobre o crescimento urbano ao longo do tempo, observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões do caderno, certo? Então a imagem é essa aqui, tá? É o mapa antigo, Capitania de São Vicente. Tá aqui hoje é atual São Paulo, estado de São Paulo. Tá, então descreva como, letra A, descreva como os povoamentos estão representados no mapa. Né? Então a resposta são desenhos de pequenas construções, muito separadas e dispersas, umas uma da outra, e é possível ver a representação da vila de São Paulo, né, que está lá em cima no desenho. Tá? Um desenho essa parte bem aqui, ó. Vila de São Paulo, escrito bem aqui. Letra B. Que outros elementos do espaço geográfico podem ser identificados no mapa? Né? Então, desenhos de árvores, vegetação, desenhos de rios e do relevo, principalmente, o relevo de mares de morro, os planaltos ali da região sudeste do Brasil. Tá bom? Essa foi a primeira questão. Vamos à segunda agora. Vou ler aqui para vocês o comando. Observe a imagem de satélite da São Vicente, na porção centro-esquerda da imagem, onde estão localizadas as cidades de Santos e São Vicente, e também a de Santo Amaro, à direita, onde está situada a cidade do Guarujá. Entre a imagem ao lado do mapa anterior, decorreram quase 4 séculos, século XVII e século XXI. É possível perceber que na imagem de satélite ao lado a intensa ocupação urbana das duas ilhas. Né? Então a gente quer saber se é possível perceber na segunda imagem, essa aqui, a intensa ocupação, pessoal. Tá? Essa aqui é uma imagem de um SIG, Sistema de Informação Geográfica, foto de satélite. Tá? Tem vários espectros aqui de luz que você pode ver aqui. Essa aqui usa vermelho, azul e verde. Né? De verde nós temos a vegetação, de azul a água, né? E de verde, ou de rosa, desculpa, vermelho, nós temos as manchas urbanas, as construções humanas, certo? Então aqui a gente pode perceber grandes construções humanas aqui, né? Uma grande cidade, uma grande mancha urbana e as linhas que demonstram as estradas e ruas. Tá? Então a resposta, sim. Na imagem de satélite, o tom cor-de-rosa apresenta as manchas urbanas. Também é possível identificar ruas e estradas pelo formato de suas ilhas. Tá? Pessoal, lembrando para vocês que vocês podem parar a qualquer momento o vídeo para copiar alguma coisa que quiser copiar, se quiser corrigir, que você vai corrigir. Tá bom? Se quiser ouvir de novo o que eu falei, você pode voltar ao vídeo. Vamos agora para a terceira questão. Tá? Então, o comando é: leia o texto e observe na página seguinte as fotos de um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo. Depois pesquise e responda as questões. Tá? Aqui, aí no livro nós temos um texto que fala sobre o bairro do Brás, tá? E duas imagens. Essa é a imagem aqui do bairro do Brás antigamente, no século início do século XX, 1910, e atualmente, em 2011, o bairro Bairro, tá? Um bairro industrial e do bairro comercial. Vamos à primeira enunciado da terceira questão. Letra A. Qual a importância do bairro do Brás no processo de urbanização e crescimento da cidade de São Paulo? Tá? Então foi no bairro do Brás que se estabeleceram os primeiros imigrantes italianos que vieram trabalhar nas lavouras de café e foram responsáveis pela fundação das primeiras indústrias paulistas. Né? Então foram esses caras que vieram da Europa para o Brasil, imigrantes, para substituir a mão de obra escrava negra. Né? Como os negros eram a maioria, o governo não queria, o governo de brancos, né? Não queria ser sobreposto, ser substituído por um governo negro, né? Trouxe imigrantes brancos, né? Um embranquecimento da população para o Brasil, com italianos, eslavos, alemães, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Tá? Letra B. Situe a história do Brás no contexto da história da indústria brasileira. Tá? Então aqui está aqui o período que aconteceu essa ocupação no bairro do Brás. A instalação das primeiras indústrias de bens de consumo na segunda metade do século XIX. Tá? Então esse é o contexto histórico do bairro do Brás nesse período. E letra C. O crescimento das cidades de São Paulo provocou inúmeras mudanças nas paisagens. Pesquise e anote no caderno as mudanças ocorridas no Brás em relação às atividades econômicas, fluxos de pessoas e paisagens. Tá? Então vamos lá, vamos ler aqui um pequeno texto. A população cresceu muito. Hoje não há significativamente a presença de imigrantes italianos, e sim de coreanos e bolivianos. A principal atividade é o comércio, que atrai um grande número de pessoas para o bairro. O trânsito, o movimento das ruas, o metrô,
O grande número de lojas de confecções e shopping centers fazem do Brás um bairro tipicamente comercial da metrópole, pessoal. Tá? Então você tem que falar que a população cresceu, a origem dos imigrantes mudou, né? Hoje é um bairro comercial e bem movimentado, né? Com vários meios de transporte possíveis. Vamos à quarta questão, na página 100. As fotos a seguir mostram diferentes cidades brasileiras. Com base nelas, escreva um texto no caderno sobre as principais características do tipo de cidade na hierarquia urbana. Tá? Então, só vendo a cidade você não pode dizer que tipo de cidade era na hierarquia urbana. Você vai ter que ler a legenda. Tá? Então, a primeira imagem é essa aqui. Tá? Foto aérea do centro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma metrópole nacional. Então, você vai ter que escrever um texto sobre metrópoles nacionais. Tá? Escrevi aqui um pequeno aqui na letra A, na imagem 1. As metrópoles nacionais são grandes centros urbanos que influenciam grande parte do território nacional, pois as atividades desenvolvidas nessas cidades são referência e refletem no restante do país. Tá? Então, a metrópole nacional ela tem influência nacional através de suas atividades econômicas e políticas. Tá? Você escreveu mais ou menos isso aí. Segunda imagem, cidade de Boa Vista, capital de Roraima, tá? 2014, é uma capital regional. As capitais regionais são cidades de grande e médio porte, com população entre 250 mil e 955 mil habitantes, em média. Essa influência de âmbito mais regionalizado e, desse modo, constitui uma referência no desenvolvimento de atividades econômicas e de serviços, vinculam-se mais diretamente às metrópoles nacionais. Né? Então, as capitais regionais, cidades médias e grande porte, né? Tem influência regional, tem desenvolvimento de atividades de serviços, comércio, né? E tem mais influência, mais um contato com as metrópoles nacionais. Terceira imagem, tá? É a cidade de Belém do Pará, nossa cidade. Aqui na foto dizendo que ela é uma metrópole. Então, sobre as metrópoles. As metrópoles são cidades com mais de 1 milhão de habitantes e exercem uma influência e alcance menor na rede urbana do que metrópoles nacionais, relacionando-se predominantemente com as áreas de grande região onde estão situadas. Né? Então, as metrópoles são cidades que têm influência sobre a sua região, são grandes, com mais de 1 milhão de habitantes, e relacionam-se com as cidades de sua região. Vamos à quinta questão, está na página de 101. As cidades devem ser organizadas para oferecer uma boa qualidade de vida aos seus moradores. Uma boa infraestrutura urbana significa, por exemplo, melhores condições de saúde. Mas será que essa é a realidade da maioria das cidades brasileiras? Escolha alguns dados referentes à situação de saneamento básico no Brasil e explique por que ela é preocupante. Né, pessoal? Então, tem que explicar por que o saneamento básico no Brasil ele é preocupante. Vamos lá, nossa resposta. Alguns temas possíveis sobre o saneamento básico, pessoal, né, ou a falta dele. Falta de coleta, transporte de esgoto, falta de destinação correta ao lixo, somente nos lixões, a falta de água tratada, né, para chegar nas casas. Então você tem que explicar que a falta de saneamento básico leva as pessoas a contrair e disseminar doenças mais facilmente, né, pessoal? Então, se não tem uma água tratada, a pessoa pode pegar alguma doença dessa água. Né? Esgoto, pessoal, esgoto que passa a céu aberto pode deixar as pessoas contraírem doenças. Estação do lixo, pessoal, o lixo atrai ratos e outros tipos de praga. Né? O chorume, que é o líquido que sai do lixo armazenado em lixões, também pode envenenar as pessoas, envenenar seus freáticos, águas subterrâneas, aquíferos, né? Então, pessoal, hoje, né, esse é um tema muito importante, né, porque o Covid-19 está aí, é uma doença que pode ser derrotada por simplesmente lavar as mãos, que é uma atitude, né, uma atitude de higiene. Mas quem não tem água em casa, pessoal, né, água tratada em casa, vai conseguir lavar as mãos o tempo todo, né? Mais fácil as pessoas que não têm acesso ao saneamento básico contrair essa doença da pandemia. Né? Então, o problema é muito grave no Brasil e em vários países do mundo. Essa questão, pessoal, não é para fazer porque é uma questão de debate, tem que ser feita em sala de aula, não tem como fazer longe um do outro. Então vamos à sétima questão. Ela é assim: a tabela a seguir mostra o crescimento da rede urbana no período colonial. Tá? Então aqui tem a tabela que vai mostrar Brasil e rede urbana, fim do século XVI, XVII e XVIII. O número de cidades que tinha naquela época, o número de vilas que tinha nessa mesma época, população das principais cidades das vilas, ou seja, as principais cidades, qual é o tamanho da população das cidades e a população do Brasil. Né? Então, vai passando os séculos, vai tendo mais vilas e mais cidades no Brasil. Tá bom? Letra A. Em qual século houve aumento significativo do número de vilas, pessoal? Tá? No século 17 e 18, né? Aqui no século 16 tinha 14, no século 17 tem 51, no século 18 tem 60 vilas, né? Então,
Os pequenos povoados, também chamados de vilas, aumentaram em grande número durante os séculos 17 e 18. Letra B. Consulte um mapa da distribuição da população brasileira na página 53 e dados da tabela e responda. Pode-se afirmar que no fim do século XVIII, a maior parte das principais cidades e vilas localizavam-se no litoral do território brasileiro. É possível afirmar que a situação persiste nos dias atuais? Sim, pessoal, olha lá na tabela. Tá? Salvador, Recife de Janeiro, tá? São Luís, São Paulo, mesmo São Paulo aqui. Mesmo São Paulo e Ouro Preto, que são cidades do interior, né? A restante delas, pessoal, as outras 4 são cidades litorâneas, né? Então, grande parte da população vivia no litoral no século XVIII. Deixa eu ver o mapa para 53 também, pessoal. Tive a concentração populacional do Brasil hoje também no litoral, né? Então, uma parte das cidades vividas no fim do século XVIII localizava-se principalmente no litoral, apesar de ter aumentado significativamente a população das capitais, cidades do interior no país. Essa situação persiste nos dias atuais, né, pessoal? Então, a população brasileira se concentra no litoral até os dias de hoje, né? Desde aquela época até os dias de hoje, devido às nossas atividades econômicas. Deixa eu ver agora na letra C, tá? Letra C. Com base nos estudos do capítulo, quais atividades econômicas permitiram a expansão do povoamento e, consequentemente, o crescimento de vilas e cidades nos séculos 16, 17 e 18? A produção da cana-de-açúcar nos séculos 17 e 16 e 17 e a mineração nos séculos 17 e 18, pessoal, né? Sempre exportando, pessoal, né? Então as cidades que ficavam portuárias sempre faziam parte dessa atividade. A cana-de-açúcar era feita próximo ao litoral e a mineração era exportada pelo litoral, né? Então, essas são atividades que influenciaram essa ocupação no litoral, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Acompanhe o material que eu passar para vocês pelo WhatsApp e é isso. Obrigado e até a próxima aula de geografia.